Bíblia, João no capítulo 7. João capítulo 7. Verso 1. João capítulo 7, verso 1. Hoje nós estamos comemorando Sucote, que significa Festa dos Tabernáculos. Eu quero ministrar um pouco sobre isso, tá? João capítulo 7, verso 1. Depois disso, peço perdão que o nosso data show infelizmente pifou, então não vai dar para ler lá. Então você vai ter que abrir sua Bíblia, procurar aí na sua Bíblia hoje. Hoje vai ter que procurar na sua Bíblia, no seu celular. Bacana, né? Pelo menos aprende a mexer na Bíblia. Depois disso, andava Jesus pela Galileia e já não queria percorrer a Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Mas ao se aproximar a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram: sai daqui e vai para a Judeia, para que os teus discípulos vejam os milagres que fazes. Ninguém que procure ser conhecido em público faz coisa alguma em oculto. Já que fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Verso 5. Pois até os seus irmãos não criam nele. E o verso 6 disse-lhe Jesus: o meu tempo ainda não chegou. O vosso, porém, sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas me odeia, porque dele testifico que as suas obras são mais. Subi vós à festa, isso Jesus dizendo, por enquanto não subo a esta festa, porque o meu tempo ainda não chegou. Tendo dito isto, Jesus ficou na Galileia. Verso 10. Mas depois que seus irmãos subiram à festa, ele foi também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde está ele? Havia grande murmuração entre as multidões a respeito dele. Uns diziam: ele é bom. Outros respondiam: não, ele engana o povo. Mas ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Estando a festa pelo meio, subiu Jesus ao templo e começou a ensinar. Os judeus estavam admirados e perguntavam: como é que ele sabe tanto sem ter estudado? Respondeu Jesus: o meu ensino não é meu, ele vem daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus, ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo, busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, nenhum de vós a pratica. Por que procurais matar-me? A multidão, verso 20, respondeu: estás possuído de demônio. Quem procura matar-te? Verso 21. Disse Jesus: fiz um milagre, e todos vos admirais, porque Moisés vos deu a circuncisão, embora na realidade ela não venha de Moisés, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais o homem. Ora, se o homem pode receber a circuncisão no sábado, para que não se viole a lei de Moisés, por que vos indignais contra mim, por eu ter curado o homem todo no sábado? Verso 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, alguns de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar?
Aí está ele falando abertamente, e nada lhe dizem. Reconhecem verdadeiramente a autoridade que ele é o Cristo? Mas nós sabemos de onde ele é, ao passo que quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Então Jesus, ainda ensinando no templo, clamava: sim, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vós não o conheceis, mas eu o conheço, porque dele sou e ele me enviou. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele, porque a sua hora ainda não tinha chegado. Contudo, muitos de entre a multidão creram nele. Diziam: quando Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que este homem tem feito? Os fariseus ouviram a multidão murmurar estas coisas a respeito dele. Então, os principais sacerdotes dos fariseus enviaram guardas para prendê-lo. Disse Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis, mas não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram os judeus uns aos outros: para onde pretende este homem ir, que não poderemos achá-lo? Irá aos dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que significa esta palavra que disse: vós me buscareis, mas não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir? No último dia, verso 37, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele dizia do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Ao ouvir as suas palavras, alguns de entre a multidão disseram: verdadeiramente esse é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Ainda outros diziam: pode o Cristo vir da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo virá da família de Davi e de Belém, a cidade de onde era Davi? Assim, o povo se dividiu por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Senhor, eu quero te agradecer nesta manhã por esta palavra. Que o teu Espírito Santo, que sonda cada coração, traga a revelação desta palavra para cada um de nós, o entendimento da tua palavra para cada um de nós, e que nós possamos não apenas sermos ouvintes desta palavra, mas possamos abrir nosso coração para obedecer esta palavra e viver o que realmente o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém. Se você crê nesta palavra, vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte, irmãos. Aleluia, mais forte, irmão. Abra os seus lábios e diga glória a Deus. Diga aleluia nessa manhã. Aleluia. Queridos, nós estamos comemorando essa festa. É uma festa onde o próprio Jesus se fez presente. Uma festa religiosa para o povo judeu. Mas para nós, ele tem um outro significado. Enquanto o povo, eles comemoravam na festa de tabernáculos a ausência de necessidade, porque era isso que, e isso até hoje eles fazem. Eles comemoram aquilo que aconteceu com os seus antepassados, porque durante 40 anos que eles andaram no deserto, eles viveram debaixo de tendas. Deus sempre foi o protetor deles. Deus sempre estava ali guardando cada um deles. Então, para um judeu, a festa de Sucote, a festa de tabernáculos, é uma festa que lembra o Deus que não muda, o Deus que é e que sempre será.
Para nós, a presença de Jesus nesta festa, ela traz um outro significado. E que significado é esse que eu quero passar para vocês? Essa festa, ela tinha um ato religioso, onde os sacerdotes, as pessoas preparadas, elas traziam água, elas iam até o poço, e elas traziam água desse poço, e elas derramavam essa água sobre o altar. E todas as vezes que eles traziam esta água, e derramavam esta água, eles faziam uma oração. E qual era a oração que eles estavam fazendo? Senhor, traz sobre nós a chuva, porque para Israel, a chuva, ela é muito importante. A chuva que cai em Israel é uma chuva diferente da nossa chuva. Aqui você consegue ver, às vezes, semanas com chuva. Lá em Israel, não é assim que acontece. Além de ser uma terra deserta, a chuva, ela cai num tempo de 5 minutos ou menos e desaparece. Às vezes você vai ver uma pequena nuvem, fecha, cai a chuva e ponto final. E para Israel, o forte de Israel, naquela época, era a agricultura. Porque não adianta você trabalhar a terra de Israel é uma terra rochosa. Não é que nem a nossa terra. Então, além de tirar as pedras, e quando eles começavam a cavar, tiravam todas aquelas rochas, eles tinham que adubar esta terra, eles tinham que lançar suas sementes, mas se não viesse a chuva, não ia adiantar de nada. Todo o trabalho deles seria em vão. Então Israel é uma terra, é um povo, os judeus são um povo que realmente dependem plenamente do único Deus que eles creem. A fé de Israel está nesse Deus que eu e você servimos. E eles entendem que se Deus não abençoar, então não vai adiantar nada fazer ou ter feito alguma coisa. Porém, a presença de Jesus numa festa tão importante como essa, ela mostra um outro significado. A Bíblia diz aqui olha o que diz aqui a palavra de Deus, no verso 37. No último dia, o grande dia da festa, se pôs Jesus de pé e clamou, porque o povo, as autoridades traziam a água, derramavam sobre o altar e oravam. Agora, para pensar numa coisa. O Filho de Deus, né, Jesus, estava ali e ninguém conseguia discernir que ele era o Filho. Vou trazer uma outra palavra. A provisão de Deus, o milagre de Deus, a cura de Deus, a resposta de Deus estava ali, mas ninguém conseguia enxergar ele. Então aqui traz um entendimento sobre o quanto que eu e você que estamos aqui nesta manhã precisamos nos aprofundar mais no conhecimento da vontade de Deus. Porque senão nós vamos nos tornar como os saduceus, como os fariseus. Nós vamos nos tornar pessoas religiosas, que achamos que porque estamos numa igreja, porque temos a carteirinha de uma igreja, porque devolvemos o dízimo, devolvemos a oferta, porque vamos num domingo à igreja, achamos que já é o suficiente. E a Bíblia nos ensina que nós tivemos essa oportunidade de entrar pela porta, estou falando de nós que estamos aqui, nós já tivemos a oportunidade de entrar pela porta que é Jesus, porque ninguém pode conhecer a Deus se não for por Jesus. Inclusive, se você que está aqui nessa manhã, e de repente você pode dizer assim, não, mas eu já conheço Jesus do meu jeito. Não tem como você conhecer Jesus do teu jeito. Não existe isso, isso se chama orgulho. Para você conhecer Jesus, e todos nós um dia conheceremos Jesus, ou do seu jeito. O pastor falou que não vai conhecer. Porque quando você estiver diante dele do seu jeito, você vai perceber que o seu jeito era errado.
você vai precisar entender, que vai ser tarde, você vai precisar entender que era necessário você conhecer Jesus da forma como Ele ensinou. Então, veja, se você olha para os judeus, você vê que os judeus, eles estão debaixo de uma lei. Essa lei foi estabelecida por Moisés, mas foi Moisés que teve a revelação de Deus. Então a letra, por ela não ter a presença do Espírito, ela acabou matando os judeus e fazendo com que eles se tornassem totalmente religiosos. Por exemplo, então é só seguir, não adianta seguir o que a Bíblia, o que a palavra de Deus está mandando, sem a presença do Espírito. E você só pode ter o Espírito de Deus, e o Espírito Santo não é falar em línguas, tá, irmão? Você só pode ter o Espírito Santo de Deus se você tiver Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você pode ser uma pessoa boa, você pode dar R$100 por dia para a pessoa, cada farol que você para, você pode dar dinheiro para a pessoa, você pode fazer várias coisas boas, mas isso são atitudes religiosas. Ninguém é salvo pelas obras. Se você quiser realmente viver eternamente do Deus poderoso, só existe uma forma: renunciando sua vida, se convertendo do seu mau caminho, renunciando os seus pecados, recebendo Jesus como aquele que é Senhor, aquele que vai conduzir a tua vida, irmão. É assim que você vai começar a ter uma vida diferente. Às vezes, a pessoa fala assim: olha, eu vou congregar naquela igreja porque aquela igreja é a bola da vez, aquela igreja é famosa. Tem muita gente que procura igrejas assim, irmão. Qual é a igreja que está no top aí? Glória a Deus por essa igreja, que ela continue crescendo, expandindo muito mais em nome de Jesus. Mas às vezes a pessoa ela entra lá dentro, e aí ela senta na cadeira, levanta a mão, ela aplaude, ela fala: ai, que legal, estou fazendo parte. Ela faz parte de um movimento religioso. Porque religião significa ligar você a alguém. Mas se você não começar a fazer o que é dito pela palavra de Deus, você está longe, você está distante de Deus. Jesus estava ensinando isso daqui. Imagina Jesus vendo os religiosos chegando e derramando a água. E toda vez que eles derramavam a água, eles oravam e eles diziam assim: Senhor, lembra de nós. Senhor, traz a água, traz a chuva. Traz, Senhor, porque nós precisamos desta água para podermos sobreviver. Começa a entender que a visão de cada um deles naquela época não era uma visão espiritual, era uma visão externa. Porque eles estavam preocupados no que vestir, eles estavam preocupados no que comer, eles estavam preocupados na sua vidinha. Mas tem muita gente, irmão, que vive dessa forma, mas não se preocupa do grande dia que ele ou ela vai ter, de ter um encontro com o Deus verdadeiro. Nesse dia, Deus não vai ser Deus, nesse dia Ele vai se apresentar como juiz. Nesse dia, Ele vai mostrar para nós as oportunidades que Ele nos deu de podermos conhecê-lo como Ele é. Você vai num velório, como eu fui num velório essa semana, você vai num velório e você começa a ver o desespero das pessoas. Sabe por que as pessoas ficam desesperadas? Porque ninguém está preparado com a morte. E alguém já disse para mim um dia que quando uma pessoa nasce, a única coisa que ela sabe que vai acontecer com ela, ela não sabe o dia, mas ela sabe o que vai acontecer com ela, é que ela vai morrer. Ou não? Nós não sabemos o dia que nós vamos, mas nós só precisamos entender que durante esse tempo que Deus está permitindo que eu e você respire, não é porque você é o bambambam, é porque a misericórdia dEle está sobre a tua vida. Ele está me dando uma oportunidade, Ele está te dando uma oportunidade de podermos conhecê-lo. Porque se você o conhecer como verdadeiramente Ele é, irmão, aí sim receberemos dEle, através de Jesus, a nossa vida eterna com Ele.
Algumas pessoas escrevem por aí: como é que nós queremos viver uma vida eterna com Deus, se enquanto nós estamos aqui na terra, nós não temos nenhum tipo de experiência ou intimidade com Ele? Me pergunta, me responde, perdão. Como? Não, porque quando chegar lá eu vou ter tempo suficiente de conhecê-lo. Não, é agora, é aqui e agora. Se esse evangelho está sendo ministrado para você nessa manhã, meu irmão, é o momento de você começar a refletir na sua vida. Não é momento de você começar a se preocupar no que você vai comer, no que você vai vestir, se você vai casar, se você vai descasar, se você... Não é momento disso, se você vai ganhar mais dinheiro, se você vai trabalhar em empresa ou não. Não é momento de você ficar pensando nessas coisas, porque os gentios pensam dessa forma. Mas entende que a palavra de Deus, talvez ela está sendo ministrada por um profeta, e talvez você está dizendo assim: o pastor está com raiva. Mas eu estou ministrando com autoridade, porque Deus está dizendo que Ele está te dando oportunidade para você cair em si. O que é cair em si? Não é tropeçar. Cair em si é você reconhecer que você precisa de Deus. Cair em si é você reconhecer que você olha para dentro de você, você necessita de cura. Cair em si é você reconhecer que a solução já foi dada, mas que você precisa aprender a tomar a solução que Deus deu. Fique imaginando que a Bíblia diz aqui que Jesus gritou. Está dizendo aqui, ó, Jesus pôs-se de pé e ele clamou. Clamar e gritar, irmão, não é falar baixinho. E olha o que ele está dizendo aqui: se alguém, porque ele está vendo a água sendo desperdiçada, se alguém, ele está vendo a água sendo derramada, se alguém, ele diz, se alguém tem sede, imagina aquela festa toda, no meio de toda aquela galera, e ele fala a verdade, porque a realidade é que todos nós somos sedentos. Sabe qual é a explicação muitas vezes para a tua cura? Sabe qual é a explicação muitas vezes para a tua enfermidade? Sabe qual é a explicação muitas vezes para a tua vida, meu irmão? É sede de Deus. Porque uma pessoa que mexe com drogas, ela começa com o cigarro, depois ela vai para a maconha. Ela se torna uma pessoa que o cigarro não dá mais conta, ela vai para a maconha não dá mais conta, ela vai para o crack não dá mais conta, ela vai para o X9? É X9 que diz? K9, ela vai para XK, tudo, né? Ela vai para o K9, depois do K9, meu irmão, é overdose. Mas o que essa pessoa está procurando? Ela está sedenta, ela não consegue. Ela não sabe o que ela precisa, mas a igreja está dizendo: sabe o que você precisa? Você precisa de Deus. E isso não é só vício, não. Isso aqui não é só o vício, irmão. Tem vício da bebida. A pessoa começa na cerveja, daqui a pouco mistura a cerveja com a vodka, mistura a cerveja com o uísque, e aí começa, até que ela também morre. Sabe o que ela tinha? Sede de Deus. Às vezes é o vício pornográfico, às vezes é o vício do sexo. Vocês não estão entendendo, irmão. Jesus está dizendo: se você está com sede, não são essas coisas que você precisa. Você está precisando de Deus. Tem o vício do dinheiro, que tem muita gente que trabalha por causa do dinheiro. O dinheiro se torna o chefe dela. Ela começa, trabalha aqui, eu quero mais, e quero mais, e quero mais, e quero mais, e quero mais. São os vícios. E Jesus está dizendo: você está com sede? O que ele diz aqui? Venha a mim e beba. O que nós estamos precisando é beber de Cristo. Se é uma pessoa ansiosa, bebe de Cristo. Porque todo mundo hoje é ansioso, irmão. Uns né? Naquela faixa. Você é depressivo, isso é uma coisa normal, é o mal do século. Bebe de Cristo. Se é nervosa, bebe de Cristo. O
que nós precisamos é beber de Cristo. E água, na palavra de Deus, ela representa palavra. Jesus é o verbo é palavra. Jesus é o verbo que se fez carne. O verbo é a palavra. As coisas, elas acontecem na nossa vida através da palavra. Deus já abriu a sua boca e já liberou a palavra, a sua palavra para a minha vida e para a sua vida. Deus já falou para você. Se você crê nisso, Deus já falou para você, irmão, de tudo que Ele tem para fazer na tua vida. Está aqui na palavra. Ele já falou. Mas como é que nós vivemos hoje? Eu não sei, eu não sei, eu não sei. E aí nós começamos a fazer coisas religiosas. Mas a resposta daquilo que você precisa está aqui. Jesus, ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E ele continua dizendo: quem crer em mim? Você crê em Jesus? Lógico que eu creio, mas você faz o que ele manda? Aí já é outras coisas. Pessoal, chega de desculpinha. Eu não consigo, pastor, fazer o que a Bíblia manda. É porque você está procurando fazer tudo de uma vez. Você já errou sem Jesus e agora você está indo com sede ao pote. E não é desse jeito. Beber muita água também faz mal. Ou não? Pega 20 litros de água e começa a beber. O que vai acontecer? Tudo tem o seu limite. Não tem aquela garrafinha que o pessoal está vendendo agora? Quem já viu aquela garrafinha que o pessoal está vendendo? Acorda de manhã, toma. Nunca viram essa garrafinha? Você vai bebendo. Nunca viu? Custa R$35 lá ali no. Porque o pessoal, os prósperos pegam aquela garrafa, a garrafa mesmo, né? E leva lá no escritório e fica bebendo. Então o pessoal já preparou uma garrafa desse jeito aqui, que tem 2 litros de água. Aí você fica lá tomando sua medida. A palavra de Deus é dessa forma, irmão. A palavra de Deus é dessa forma. Jesus está dizendo, sabe, comece, simplesmente comece. Mas se eu falhar, levanta e começa. Você só vai conhecer Jesus. Aliás, só vai conhecer a Deus se você entrar pela porta. Entra pela porta. Entra obedecendo. Porque não adianta atos religiosos. Como diz a Escritura, quem crer em mim, como diz a Escritura, verso 38, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí, verso 39, ele diz: isto ele dizia do Espírito que havia de receber os que nele crescem. O que significa isso? Você está precisando da presença do Espírito Santo. Todos nós precisamos. A água representa a presença do Espírito Santo. Sei lá, o pastor pintou aquela igreja de preto porque está na moda. Sei lá, os cultos aqui, está na moda. Os louvor, está na moda. Também vou entrar na moda. Não, não é questão de moda. Eu pintei porque eu gosto mesmo do preto. Acabou. Mas o que você precisa entender assim, deixa o Espírito de Deus agir na sua vida. Eu demorei 19 anos para deixar o Espírito Santo entrar na minha vida. Até que eu caí em si. 19 anos da minha vida. Em 19 anos da minha vida, quando eu deixei Jesus entrar, eu olhei para trás e eu falei, por que eu não conheci isso antes? Por que eu não conheci Jesus antes? A minha vida seria bem melhor. Então Jesus está dizendo, eu tenho a água para você.
sabe que eu estou lembrando aqui agora que uma pessoa que de repente ela está com aquela dificuldade, que ela não bebeu água, não dá para você dar água para ela uma determinada quantidade, tem que ser aos poucos, né? Porque ela está tão debilitada que ela pode até morrer por causa disso. E talvez a nossa vida esteja assim. Talvez estamos desse jeito. Jesus está dizendo: se você está com sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso quer dizer, eu estou tão seco. Por que às vezes a pessoa não faz alguma coisa? Porque ela está seca. Quem não tem, não pode dar. Quando alguém bate na tua casa para pedir alguma coisa, se você não tem, você não dá. Mas se você tem, com certeza você dá. De repente você tem só um pouco de arroz, você divide o arroz e dá lá para aquela pessoa, mas você dá. Agora, por que nós não conseguimos dar? Porque nós não temos. Você diz que é alegre, mas você não é. Você diz que é feliz, mas você não é. Você diz que está tudo bem, mas não está tudo bem. Porque você está precisando da água, você está precisando do Espírito. Você está precisando conhecer a Deus. 2 horas de culto não resolve a sua vida. Me ouvir também não resolve, mas praticar resolve. Romanos capítulo 12 diz assim: Romanos capítulo 12. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí o verso 2 diz assim: não se conformem com este mundo. Pergunto para vocês, o que tem nesse mundo? Me ajuda aí, por favor. O que tem no mundo? Por favor, me ajudem, senão vão levantar a plaquinha lá já. O que tem no mundo? Nada a ver com árvore, tá? Tem árvore, tem rio, vamos falar isso, né? O que tem no mundo? Dor, tristeza. O que mais? Vamos explicar. O que tem no Datena? Agora é sangue. O que mais tem no mundo? Guerra. O que mais tem? Assassinato. Maldade. O que mais tem no mundo? Inveja, raiva. O que mais tem no mundo? O que mais? Vamos lá. O que mais? O que mais, gente? Só isso tem no mundo? O que mais? Bora. O que? Sofrimento. O que mais? O que mais tem no mundo? Pecado. O que mais tem no mundo? Doença. O que mais tem no mundo? Eu não ouvi, gente. Fome. Traição, irmã. Traição. É só isso que eu estou falando, traição. Não foi isso, traição que você falou? Tá bom, traição. O que mais tem no mundo? Tem o quê? A Xuxa. Angústia. Angústia. Ela tem no mundo também, na Xuxa. Vamos lá, o que mais tem no mundo? Vício, prostituição, o que mais? Suicídio, o que mais tem? Tribulação, o que mais? Tem droga. Droga, vício, o que mais tem no mundo? Prostituição, nem eu escutei de onde está saindo isso aí, mas tá. Vai, o que mais? O que mais tem no mundo? Você sabe o que tem no mundo, gente, bora. O que mais? Acabou? É só isso?
É, irmão, isso aí é. O que mais tem no mundo? Bora. Igreja é ruim? É isso que eu estou falando. O que mais? Salão de cabeleireiro? O que mais tem no mundo? Quê? Roubo. O que mais tem no mundo? Hã? Roubo, morte, destruição. O que mais tem no mundo? Quê? Enganação. Enganação. O que mais tem no mundo? Inveja, malícia. O que mais tem no mundo? Lascívia. Tem gente falando que nem sabe o que é isso, mas tudo bem. O que mais tem no mundo? Assassino. Não, porque o pessoal fala para dentro, gente. Não dá, né? Assassinato. O que mais tem no mundo? Pena de morte. Em alguns países tem pena de morte. O que mais tem no mundo? Rituais malignos. O que mais tem no mundo? Abandono do quê? Abandono do quê? Abandono dos pais, abandono dos filhos. Senhor da... O que mais tem no mundo? Ladrão. O que mais tem no mundo? Idolatria, feitiçaria. O que mais tem no mundo? O que mais tem no mundo? Ganância. O que mais tem no mundo? Bebida. Bebida não é boa, não? É ruim? Hã? Alcoolismo. Ai, irmã, ele depende de dar, entendeu? E aí? Vamos lá. Isso é bom ou é ruim? Certeza? Hã? Tudo que vocês falaram aí, é bom ou ruim? Não, é certeza? Quem acha que é ruim? Levanta a mão. Quem acha que é bom? Levanta a mão. Quem acha que é ruim? Vocês têm certeza que isso é ruim? Hã? Sim ou não? Ué. Fala para o irmão que está falando. Ué. E por que às vezes você se conforma com alguma coisa? Porque o Senhor está dizendo assim: se no mundo tem tudo isso que você sabe, vocês que falaram, não saiu da minha boca. Ou não? Saiu da minha boca? Saiu? Vocês que falaram. O que tem no mundo? A Bíblia está dizendo: não se conforme com as coisas do mundo. E por que a gente se conforma? Por que se a gente analisar em alguma coisa aqui, a gente vai se ver fazendo uma dessas coisas aqui? Por que a gente se vê fazendo isso? Quer dizer que a gente está conformado. Então o Senhor está dizendo: não se conforme com este mundo. Ser crente, irmão, cristão, não é crente, né? Ser cristão é não se conformar com essas coisas do mundo. Ou a gente está assim: não, tudo bem, está legal, está tudo bem. A Bíblia está dizendo: não se conforme. Às vezes a gente pode dizer assim: mas eu não estou roubando, pastor. Mas se você analisar a sua vida, você pode estar fazendo alguma coisa semelhante a tal. Pastor, eu não estou fazendo mal para uma pessoa. Mas se a gente for analisar a nossa vida, a gente pode estar fazendo uma coisa semelhante a tal. Isso é mundo. Isso é mundo, irmão. Não, mas Deus vai ter misericórdia de mim. Não, a Bíblia diz assim: seria melhor que você não conhecesse. Porque tem gente lá fora que não conhece a verdade, do que saber e não obedecer. Ah, mas então, o que eu tenho que fazer? Procura mudar. Procura reconhecer que que você precisa de um Senhor, que você precisa de um Salvador. Procura beber da água.
Tenta. Tenta. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Então, ser cristão significa que Deus está dizendo, você tem que transformar, se transformar. Mas que não é bem assim. Que eu não aceito. Que está tudo bem, já não estou vindo para a igreja, está bom. Não. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que precisa mudar? Como a Bíblia está dizendo, o que precisa mudar em nós aqui? A roupa que a gente veste para vir para a igreja? Não. O que precisa mudar? Porque tem gente que fica dizendo assim, o pastor, diz na Bíblia aonde é que é proibido beber. A Bíblia não diz que é proibido beber. Não está escrito que é proibido beber. A Bíblia diz que existem fracos. E por causa desses fracos, eu tenho que dar um bom testemunho. É isso que a Bíblia diz, gente. A Bíblia não diz que é proibido fumar. Está escrito na Bíblia que é proibido fumar? Aonde está escrito na Bíblia que é proibido fumar? A Bíblia diz que eu tenho que cuidar do meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, o que é que o fumo faz? Ele causa o câncer? É isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que eu não tenho que eu não tenho que andar deixar de andar com as pessoas. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que aonde eu estiver, eu tenho que ser luz. É isso que a Bíblia diz. Religiosidade, irmão. A gente entende a Bíblia de uma forma errada. Jesus estava no meio dos que bebiam, mas ele não se misturou com eles, fazendo o que eles faziam. Ele foi luz, ele fez a diferença. E um discípulo de Cristo tem que fazer a mesma coisa. É isso que ele tem que fazer. Se alguém perguntar para você, sabe por que eu não sou crente? Porque vocês não bebem. Você vai dizer assim, que besteira. Um dia já me perguntaram para mim, por que você não bebe? Se eu beber eu vou ficar bêbado. Eu não quero ficar bêbado. Acabou. A Bíblia diz que aquilo ao qual você se torna escravo, se torna dependente, esse se torna o teu Senhor. Então isso vai muito além, porque às vezes a pessoa fala, pastor, eu não me prostituo, pastor, eu não bebo, pastor, eu não fumo, mas quando vem uma luta, está dominado por causa da luta. Quando vem uma falta, está dominado por causa daquela falta. Quando vem uma, está dominado por causa daquele problema. Ué, qual é a diferença? Qual é a diferença? Quando vem uma enfermidade, por exemplo, veio a famosa maldita que ficou aí uns 2 anos aí, não dá para a gente falar. Veio aí, pronto, o pessoal falou, pronto, é agora. Se você está bebendo da água, irmão, se chegou a tua vez, glória a Deus, você vai ver o Senhor. Mas quantos não ficaram dominados por causa disso? Então, o que precisa acontecer é renovação da sua mente. A minha mente tem que ser renovada. Deus não quer que você sofra. Deus não quer que você fique dia a dia debaixo de pena, debaixo de acusação. Você acha que Deus se alegra 6 horas da manhã? Nos casos, alguns aqui acordam 5 horas da manhã, né? 5 horas da manhã. É agora, não vejo a hora, ele vai acordar. Aí ele acordou, já vou permitir que ele fique atribulado, nervoso, angustiado. Você acha que Deus é assim, irmão? Você acha que Deus é desse jeito? Romanos está dizendo no verso 2: quando a nossa mente é renovada, você decide realmente seguir a Cristo, você consegue experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, por que eu não estou experimentando isso, pastor? Já faz uns 30 anos que eu sou crente. Por que eu não estou experimentando isso? É porque você está se conformando com o mundo. Lá dentro você está conformado com alguma coisa do mundo. Lá dentro tem alguma coisa que você gosta ainda do mundo. Lá dentro. A gente brinca aqui com várias coisas.
Mas a gente está na hora de a gente começar a analisar. Porque muitas vezes nós chegamos diante do altar e entregamos uma água pedindo, né? E Jesus está dizendo: chega. Eu quero que rios de água viva fluam dentro de você. Eu quero que você se torne alguém que vai poder abençoar outros que estão perdidos. Eu não quero só que você chegue todo dia para beber de mim. Eu quero que você transborde de mim. Eu quero aparecer através de você. Eu quero mostrar o que realmente eu fiz na sua vida. Era o que Jesus estava dizendo. Porque uma festa comemorada ano após ano, eles estão comemorando até hoje a festa. E quantos não nasceram e morreram e não tiveram nenhum tipo de experiência? A religiosidade leva a isso. Leva a pessoa a uma depressão, leva a pessoa a um cansaço espiritual e físico, leva a pessoa a uma como é que diz? A um desgosto, leva a pessoa a uma tristeza. Porque falaram que se eu entrar naquela igreja, falaram que aquele pastor é uma bênção, falaram que o louvor dali é uma bênção, falaram que, mas eu não vi nada disso porque você não bebeu da água. A água até caiu, mas você não bebeu dela. Passa um mês, 2 meses, parece que está tudo bem. Vem o 3º mês, o 4º mês, 6º mês, aí o negócio começa a complicar e você volta a se conformar com que o mundo, porque o mundo sempre vai ter isso que você falou. Sempre vai, o mundo sempre vai ter isso, irmão. Não vai mudar. Pergunta para os teus pais como era o mundo na época deles. Pergunta para os teus avós como era o mundo. Sempre vai ter o que você falou, sempre teve e vai continuar tendo. Mas Jesus, ele disse: o que você está precisando é ser saciado por mim. Bebe da água. Pega a Bíblia. Bebe um pouquinho só. Mesmo que você grave: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você já gravou isso daí, já está bebendo um pouquinho da água. E aí vai para o 2º passo: ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me guia mansamente por águas tranquilas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. São os passos de beber. Assim como a gente bebe na jarra, na garrafinha. É os passos, é o entendimento de uma provisão que Deus nos dá todo dia. Alô? Já passou o horário? Ninguém levantou, não vi. Eu estou olhando lá para o relógio. Queria só pregar 5 minutos hoje, mas passou. Alô? Quem está aqui? É isso que Deus está dizendo na festa. Você pode se juntar, você pode festejar, você pode fazer uma atitude religiosa, mas o que você está precisando, eu e você estamos precisando, é beber dele. Fique em pé, em nome de Jesus.